Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate e o tema desse episódio é o anime Sensei Os Cavaleiros do Zodíaco, como ficou chamado aqui no Brasil, né? Ou lá fora Knights of Zodiac, Sensei a Batalha do Santuário, né? A versão aí, o remake CGI de Cavaleiros, que a primeira temporada foi na Netflix, a segunda temporada aqui a gente tá tendo acesso na Crunchyroll, né? Mais 12 episódios aí. Vamos comentar, né? Vamos comentar o que a gente achou. A gente sempre foi falar muito de Cavaleiros do Zodíaco antigamente, né? E hoje em dia, quando tá lançando alguma coisa, a gente tem a oportunidade de comentar, né? Então, não se esqueçam de ouvir o podcast que você escuta aí em outras plataformas. Se você escutar no Spotify, vote aí 5 estrelas, né, na gente, dê a sua classificação. Caso queira mandar um comentário, crítica ou sugestão, envie para contato@nerdebate.com. Vamos lá, eu sou o Luiz Felipe, o apresentador desse programa. Estamos aqui com Alan Nicole. Não podia faltar Alan, né? Não tem como falar de E Cavaleiros aí, do Zodíaco sem pessoal? ter Alan aqui. É isso aí, vamos lá, né? Comentar mais essa nova fase, né? De Cavaleiros que deu. Dividiu um. Acho que dividiu bastante os fãs, viu? João Zod. Olá, pessoal. Boa noite para todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui para falar de Cavaleiros, que sempre é um assunto que eu gosto muito de tratar, né? Até porque foi uma das portas de entrada, né, para esse mundo de animes e tal. Mesmo sendo bom ou ruim, eu sempre gosto de comentar os conteúdos de Cavaleiros do Zodíaco. Janúncio Neto. Opa, vamos lá. Vamos comentar aí essa novo empreendimento da Toei com a franquia Cavaleiro Zodíaco, né? E caso você queira, como nós, assistir Cavaleiros do Zodíaco na Crunchyroll, entre outros animes, tanto da temporada quanto animes mais antigos, ou até os outros temporadas de Cavaleiros do Zodíaco, Ômega, eu tava reassistindo alguns episódios do Ômega lá na Crunchyroll, né? É, eles abaixaram, diminuíram o preço do conteúdo premium, né? Você pode assistir, fazer sua conta e assistir de graça na plataforma, mas tem as propagandas. Caso você queira não ter anúncio nenhum, acesso ilimitado a todo o acervo da Crunchyroll, episódios novos aí nos animes que estão fazendo simulcast com o Japão, muitos animes dublados aí aparecendo também na plataforma. Você pode. Tem dois planos aqui mais baratos, eles diminuíram o preço, né? O plano básico tá R$14,99 por mês. E o plano Mega Fan está R$19,90 ao mês. E o Mega Fan dá direito até a assistir em 4 telas ao mesmo tempo, né? E assistir coisas offline. Enquanto o plano básico Fan você pode assistir em uma tela. Então, assim, vale muito a pena assinar o catálogo. É tanta coisa que você vai ficar perdido sem saber direito o que assistir de anime. Coisa com força, né? Então, assine lá, Crunchyroll. E vamos comentar aqui do nosso querido Cavaleiro do Zodíaco, esse remake. Acho que a gente pode fazer até um review rápido, né, da primeira temporada, porque a gente gravou podcast só dos primeiros episódios que ia até ali a fase dos Cavaleiros Negros, né? Aquela batalha. Uhum. Aí quando lançou a segunda parte, que era dos Cavaleiros de Prata, a gente ignorou. E agora a gente tá voltando para comentar a saga o início da saga do Santuário, que foi até Milo do Escorpião, né? Até o início da batalha com Milo ali e tal. Sim. De lá, eu continuo ainda com minha mesma opinião. Toda aquela parte de Gurad, ah meu Deus, exército, tal, Cavaleiro Negro, tudo isso eu detestei. Mas a parte que eles fizeram do Cavaleiro de Prata ficou muito bom. Gostei demais, assim, dessa. E isso se estende pra cá. Tudo que eles fazem realmente respeitando o original, sem mudar demais, é maravilhoso. Eu tô apaixonado, assim, visualmente. A batalha com os Cavaleiros de Ouro. Mas quando eles fogem um pouco daquilo ali, eu não curto muito, não. Eu queria poder compartilhar dessa sua opinião, mas não. Da versão original, ele só serviu para mim para provar o quanto a Guerra Galáctica é dispensável para a trama. E eles perderam uma boa oportunidade de fazer um roteiro melhor do que o original, mas conseguiram piorar. E nessa Eu, fase nova,
assim, primeiro que ela é muito melhor do que a primeira. A fase nova é muito melhor que a primeira. E o que assim, eu entendo algumas mudanças, mas tem algumas coisas que eles... Ao último episódio, eu entendi a mudança que eles fizeram lá no eu gostei do que eles fizeram no último episódio, mas tem umas coisas assim muito berrantes dentro desse arco das 12 casas. Eu já sei o que é. É assim, eu acho que o arco da Guerra Galáctica ele funciona no original, né? Ele funciona no mangá e no anime clássico porque ele tem um propósito, né? Ele tem um propósito. Nessa adaptação nova da Netflix, né, no começo, ficou estranho, ficou sem sentido eles lutarem ali pela armadura de ouro, porque não era a proposta principal. Você olhar inicialmente, o pessoal pensa que a Guerra Galáctica, o começo da história, são eles de fato querendo a armadura de ouro, lutando entre si só por lutar. Mas depois, no decorrer da história, você vê que não era essa a proposta verdadeira daquela reunião lá, né? Daquela batalha. Era fazer o inimigo verdadeiro, que era o santuário, se revelar. Só que nessa adaptação não existe isso. Nessa adaptação existe uma história de uma profecia, né? Sim. E meio que o santuário já está dividido, né? Então, assim, tem aqueles que acreditam na profecia de que Atena vai perder a guerra e por causa disso a humanidade vai ser derrotada, vai ser destruída pelos deuses que vão entrar em guerra também, o Poseidon e o Hades. Eu acho uma atualização boa essa profecia. Uma Hã? atualização legal pro Tomo. Eu achei ridículo. Mas eu achei ridículo porque os cavaleiros acreditarem que Atena vai ser a culpada pelo fim da humanidade porque ela vai perder e por isso os cavaleiros têm que matar Atena por causa disso. É, Ou seja, eu achei legal. Eu achei legal essa proposta da profecia, da questão da armadura lá de taça, do mestre anterior, né? Do Xion. Tudo isso eu achei interessante, mas quando você para pra pensar nisso aí que ela falou, realmente. Não, mas você tem que entender assim, que como é uma adaptação para tirar do original, nesse ponto, eu acho a ideia válida, porque é o seguinte, você tem que entender que o santuário já vinha dividido, pelo que dá a entender aí, desde a tentativa do assassinato de Atena, nessa versão. Então, assim, não, é como se a ruptura já acontecesse na hora que Atena foi encarnada, né? Pelo que dá a entender ali. Claro que, obviamente, lá na frente, eles continuando com a série, a gente vai saber que tudo já foi manipulação de Hades desde o começo. Bom, Tudo até indica que agora, vai ser isso mesmo. até agora não tem muitos indicativos não, até porque só foi mencionado, né, a existência de Hades e Poseidon, mas não tem nada ainda, né, por trás Da ainda mesma forma que revelado e tal. acontece no anime clássico, né? O Hades mesmo só é citado depois da queda de Poseidon. Aliás, na batalha final contra Poseidon, né? Poseidon Pois disse é, que É que aí que dá a eles justificativa do mestre ancião não sair e tal, né? Tudo só vem É, depois. porque aí Exato. é outra parte da história, né? Já envolve outra parte da Que o história. nome disso Hades chama-se e retcon, Poseidon, né? Quando você começa a recontar coisas e dar significado pra coisas que já estavam ali, né? É porque, tipo assim, no clássico é bem distinto, assim. No começo é aquela questão de apresentar os personagens e colocar a questão de que o santuário diz que tem uma Atena lá e eles agem de uma forma, e a gente sabe que no Japão existe uma Atena, né? Existe uma pessoa que se diz Atena e que o santuário persegue essa Atena e os cavaleiros por causa disso, né? Sim. Porque ela estaria mentindo para todo mundo usando o nome de Atena em vão e os cavaleiros estão lutando ao lado dela quando não deveriam, né? Essa é a questão do clássico. Depois que tudo isso é sanado e a Atena, entre aspas, vence a rebelião, né, do Saga, aí a gente entra num plano maior. Aí entra os deuses, aí entra Poseidon, entra Hades, aí é outra trama, né? Uma trama maior, que não necessariamente impacta na trama original do começo, do comecinho, né, do começo. Aqui não, aqui nessa adaptação eles já misturam tudo. Já desde cara colocam Hades e Poseidon na história, né? E colocam a culpa de tudo na Atena. E a Atena ela vai perder, ela não tem chance e a humanidade vai se acabar por causa dela. Não faz muito sentido.
Só uma observação aqui rapidinho, que quando saiu as notícias que o anime ia estrear, saiu também que ia sair com os episódios dublados em português com lançamento simultâneo, né? Saiu Uhum. a notícia? Hã? Saiu essa notícia? Saiu. Essa notícia saiu, só Foi. que teve atualização aqui, eu vi que essa notícia sofreu atualização ali no dia 26/7, né? Ou seja, alguns dias antes o anime saiu dia 31 de julho, então foi mais de um mês, foi alguns dias antes, né? Dia 26 de julho começou, teve uma atualização na mesma notícia, dizendo, infelizmente, devido a problemas técnicos, a dublagem em português brasileiro não sairá junto, né, simultaneamente ali, com a versão japonesa. As versões dubladas em inglês e espanhol serão lançadas normalmente junto com a japonês. Sentimos muito pelo transtorno. Pronto. Foi só É, isso que foi um teve. baque, Não, porque não saiu nem simultâneo, nem a posterior. Também não teve já simuldub acabou a depois. temporada e nada, né? Então, É. assim, foi um baque muito grande pro fandom brasileiro, porque é um dos grandes destaques é a dublagem, né? O que faz as pessoas, muitos fãs antigos, inclusive, tentarem assistir de novo essa série também é quando tem a dublagem original, né? Então isso deixou muito abalada, né? O fandom quando não teve essa dublagem. Até agora não tem confirmação nenhuma, né? De quando é que vai ter. Então, né, parece que é interessante a ver dublagem. De fonte segura, não vai ter não, viu? Nem espere. Pelo menos até o momento. Pois é, então fica difícil, né? Porque isso Não tem. que pra mim faça muita diferença, mas É, é porque aqui O no público novo, Brasil, né? Porque, querendo ou não, É. essa série ficou com uma pegada bem infantil, né? Apesar de ter tido uma melhora nessa fase, né? Com algumas cenas pesadas, como esse a do Cassius ou a do Ikki, né? Andando também lá na ilusão lá, né? Pisando nas pedras pontiagudas, mas ainda assim tem uma pegada infantil, né? É aquele público jovem, né? Pode ter começado a gostar da série, que não acompanha e não tem o hábito de assistir em japonês, ainda perdeu, né? Porque não teve versão dublada. a série já pegou, assim, a série já começa, essa série nova já começou numa polêmica, né? Assim, ela estourou a bolha, né, do fandom quando teve aquela polêmica do Sean ser substituído, né? A troca de sexo do personagem, né? Ele era um homem e aí nessa versão ele é uma garota, né? Uma mulher. Que por coincidência corrigiram pra mim uma cena que pra mim sempre foi um tanto quanto exagerada, né? Que é a cena do Shun aquecendo o Yoga. Ficou mais E parecido com o original agora. que na série clássica, né? O Shun se deita sobre o Yoga, coloca uma perna por cima dele e tal. Fica uma cena tão, assim, incomum, porque no mangá, mesmo o Shun, né? Sendo homem, ele esquenta, né? O Yoga da mesma forma que a Shun esquenta ele nessa versão, né? Só senta, coloca ele sobre o colo dela lá e começa a elevar o cosmo para reaquecer, né? Pra mim, ficou bem melhor do que Pra aquela mim, cena do clássico. se você pensar ao pé da letra a questão de calor humano, a versão do anime clássico faz mais sentido. Mas na versão de Cosmo, elevar o Cosmo, aí realmente tanto faz, né? Porque na realidade é a questão do cosmo, né? Que ele utiliza. Não é o calor humano, é o cosmo dele que ele usa, o calor do cosmo dele para aquecer. Até porque, né? O cara tenha sido congelado por um esquife de gelo do zero absoluto. Tá. Pois é. Tem essa questão. Então, assim. Eu sei que Não, mas vou lhe você- dizer uma coisa, Alan. Normalmente, isso aí é questão de distribuidor versus o quanto o estúdio pede, essas coisas assim. Não tem muito o que especular, né? Porque realmente a gente não sabe o porquê, mas normalmente Aí é é que isso. tá. Né? Porque assim, Aí que a tá. gente Houve já uma viu entrevista- dublagem, a gente já viu muitas vezes dublagem saindo, faltando um ou outro, né? Então, assim, não sei Não, se mas o que foi eu tava falando. um outro dublador. Não, o que eu tava falando quando eu comecei a tocar esse assunto é que o anime já tinha começado com o pé esquerdo, né? No começo. Já tinha uma coisa, né? Já tinha uma polêmica no começo, né? Então, assim, ao longo da temporada, da primeira e da segunda temporada que a Netflix tinha a distribuição, né? O fato de ter a dublagem ainda era uma coisa que sustentava, né? O interesse dos fãs do brasileiros e tal. E facilitava, né, o acesso, facilitava pessoas, né, crianças que de repente não liam ainda a legenda, enfim.
pudessem consumir aquilo, né? Aí o tempo foi passando, aconteceu a pandemia, aconteceu um monte de coisa, hackearam os sistemas da Toei, enfim. Houve vários obstáculos aí nesse caminho e a série demorou muito para continuar. E quando voltou, a Netflix já tinha perdido o interesse, né? Já não era mais a distribuidora, e aí foi para Crunchyroll. E aí a gente pensava que poderia ser pelo menos os mesmos termos, né? Pelo menos ia continuar alguma coisa, ia melhorar a qualidade técnica de repente e tal. E aí vinha mais esse revés que não tem a dublagem, né? Brasileira. Então foi um baque, né? De qualquer forma. Assim, na minha opinião, eu acho que a Crunchyroll, ela optou por ter a polêmica, porque não tem uma dublagem, do que botar uma dublagem nova. Seria uma polêmica ainda maior. Também tem isso. Colocar uma dublagem nova ia ser bem pior Seria mesmo. muito pior. Ia ser uma revolução e tanto. Então, assim, eu acho que eles optaram, já que não se entrou em um acordo com a dublagem, a equipe clássica, responsável pela dublagem clássica, então não colocaram para não correr o risco. Você lembra a polêmica que deu na época da saga de Hades, quando trocaram o Guilherme Briggs, né? Já tinha dado uma baita de uma treta. E olha que era o Radamanto, um personagem que aparecia basicamente uma vez ou outra. Pois é. Eu sou da opinião de que anime clássico é anime clássico e as outras versões deviam ser outras versões. Entendeu? Não era pra... Essa coisa de jogar com a nostalgia, de trazer o elenco antigo toda vida que se faz uma produção nova de Saint Seiya, pra mim eu acho isso um erro. Eu acho que deveria, apesar de ser jogar no seguro, do questão de marketing e tal, eu acho que o elenco de Saint Seiya já devia ter sido renovado há um bom tempo, desde que fizeram aquele filme Lenda do Santuário, sabe? Então, assim, se tivesse sido renovado para um elenco mais jovem, com outros atores e tal, essas versões novas, né, mais atuais, já podia ter esse elenco novo, não ia ter tanta dificuldade para reunir essa galera, para fazer a coisa acontecer. Como né? é lá no Japão, essa questão assim, as vozes No que a Japão, gente viu são iguais de alguma versão? No Japão, além do Santuário mudou, né, lá, o filme, e aí essa série nova, eles resgataram alguns dos dubladores que mudou na época da saga de Hades, né? Que foi Na segunda parte da saga de Hades, os dubladores clássicos foram trocados. Pois é. Inclusive o dublador do Seiya, por exemplo, né? É o mesmo dublador do antigo lá de Bleach. Que na época tava muito em alta, né? Isso. Caramba, eles mudaram no meio da parada da saga de Hades lá? Que doideira. Foi, a saga de Hades teve os primeiros 12 episódios que foi lançado em 13 episódios. 2003, em 2003, eu acho. Teve os primeiros 3 episódios, aí teve o filme Prólogo do Céu, e aí depois do filme Prólogo do Céu, aí eles gravaram inclusive, do Inferno, né? Quando veio o Inferno, já veio com dublagem nova já. Foi. Aí já todo mundo, mudou todo mundo. Os principais, a Atena, todo mundo. Mantiveram só os de ouro, mantiveram os de ouro, né? Mantiveram os de ouro. E no Ômega é que só tinha o Seiya, basicamente, né? Aí o Seiya voltou, no Ômega o Seiya voltou e trocaram todos os de bronze. Aí no Lenda do Santuário mudaram todos e agora voltou os anteriores. Não os antigos. O grande assim, a gente sabe que uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai ter que mandar a dublagem. Sendo que ninguém quer pagar esse pato. E nessa versão aqui da Netflix, ela é igual de qual? É igual da saga de Hades. É o do Japão, né? No Japão. O do Japão. No Brasil, eles optaram por tentar trazer o máximo possível de pessoas do elenco original, da dublagem antiga, né? Pra poder fazer a dublagem. Lógico que mudaram o Shun, né? Porque na final não era mais um homem, então trouxeram outra pessoa. Trouxeram a Úrsula, né? A Úrsula Bezerra, que faz Naruto e tal, pra dublar ela, né? Que ela inclusive, ela é irmã do Ulisses, né? Que fez o Shun no passado. Sim. Não é irmã do Wendell também? Também, eles são todos. É toda então, assim, família Bezerra na dublagem. Aí, mas assim, eu insisto, assim, eu acho que deveria, se era uma versão nova, eles não deviam tentar usar a dublagem antiga como muleta. Eu acho que eles deviam confiar, então, na versão que ela é, na versão nova que ela é. Ela não foi feita para agradar os fãs antigos, assim, originalmente. O conceito lá no Japão não era esse, né? Então, assim, eu acho que não era. Acabou sendo um estilo diferente. Ninguém vai querer ter um monte de fã querendo boicotar a série na internet, né?
Ah, Aqui no Brasil tem essa coisa estranha, né? Assim, o pessoal se apega muito na nostalgia, demais, assim. Alan, mas É eu demais já mesmo. percebi que o Japão, ele é muito mais, assim, Que é aberto. pragmático, né? No Japão. Lá eles são muito mais abertos a versões. Tanto é que, tipo, eles gostaram do filme de Death Note da Netflix, por exemplo. Porque eles são mais abertos a versões daquilo que eles têm, né? Que eles criaram. Porque é como se pra eles pensam assim, ah, o original não se desoriginaliza, como diz aquela piada, né? O original não se desoriginaliza. O mangá tá lá, o anime tá lá. Isso aqui é mais uma versão. Né? Então eles são É, muito mente aberta pra essas coisas diferenciadas. Aqui, bicho, a galera da manchete não pode mexer, não, velho. Não pode, entendeu? Assim, mas vou ser sincero, eu queria ver um Cavaleiro do Zodíaco remake com novos dubladores. Ia ser interessante? Ia. Mas a nostalgia pega muito, Alan. Essa questão de você. Não tem problema quanto a Entendeu? isso eu também, não. sei, eu sei que isso se tornou uma questão comercial muito grande aqui no Brasil, né? Acabou sendo um apelo comercial pra série. Pois é, tanto é que. Particularmente não tenho problema com isso, não. Mas, inclusive, hoje deve ser caríssimo, né? Fazer essa dublagem. Os caras tudo. É porque, O tipo, até dublador. fica complicado, porque tem dubladores muito já com uma certa idade. Por exemplo, o dublador do Sião, ele faleceu já. Ele dublou a primeira parte do anime, dessa nova versão. Depois ele veio a falecer, né? Sim. Ah, Os outros. Pois é, alguns dubladores já tinham meio que se aposentado. Por exemplo, o dublador do Shiryu, né? O Elcio Sodré, ele meio que. É. Ele não gosta. Ele já meio que deixou a dublagem, né? Ele Já dublou abandonou. One Piece. ah é? Ele dublou One Piece. Ele Ele não dublou dubla One mais, não. Piece. Ele dublou One Piece agora. Ele fez e depois fizeram outra versão agora da dublagem, onde trocaram o personagem dele, a voz dele. Não Redublaram a parte sabia. dele. Não sabia. Pois é, pra você ter noção, E porque ele ele já teve não quer aquela voltar treta do Kamen pra Rider dublar. Black também, né? Também teve aquela questão. Ele mesmo disse que a voz dele já tá fraca também, não consegue fazer mais voz jovial e tal. Lá no Japão, o dublador de Shiryu, o primeiro, ele faleceu, né? Dessa mudança, né? Assim, Foi. entre o prólogo do céu e a fase inferno, ele já tinha falecido. Ele ia ser mudado de qualquer jeito lá, né? É. E Aí botaram os um caras, em personagem. vez de mudar um, né, mudaram todo o elenco. Ó. Aí mudaram lá, pelo menos para alguém que era muito parecido o timbre de voz e tal. Aqui Lá eu no não sei Japão ele tem esses como seria. cuidados muito grandes, né? Tem É, esse cuidado muito grande. aqui no Eu Brasil, por digo que exemplo, acompanho One Piece, né? Tem muito personagem já falecido que eles trocaram, né? E quando você vê a imagino que sim. dublagem, eles conseguem Pois é. capturar bem a essência que o dublador anterior colocou, Todos sabe? os dubladores lá no Japão, com certeza, assim, tem mais de 50 anos, assim, todos os que participaram de Sensei. Aqui já tá nesse rumo aí, de 40 para 50 anos a galera. Eu já Tá, percebi 70, que 70. Brasil é mais próximo dos Estados Unidos do que Japão nesse sentido de mudança. Que lá nos Estados Unidos também acontece assim: morre um ator da voz original de tal personagem de tal série. Às vezes eles preferem matar o personagem naquela série do que substituí-lo. Entendeu? Então, assim, já tem. O Brasil acho disso, mais perto de lá. mas assim, falando em Cavaleiros, com relação a essa série específica que a gente tá falando, né, no podcast, nos Estados Unidos aconteceu uma coisa curiosa. Lá, eles não tinham todos os episódios dublados em inglês, né? Não tinha essa tradição. Aí o que foi que eles fizeram? Eles dublaram, né, com um elenco novo, dublaram todos esses episódios, né, dos Cavaleiros dessa série atual, e ao mesmo tempo fizeram uma coisa inédita. Pegaram, a Netflix pegou a Toei, né, e a Netflix exibiram todos os episódios do anime clássico com o mesmo elenco dessa dublagem dessa série do Knights of the Zodiac, entendeu? Eles dublaram todos os episódios, desde o começo até o final de Poseidon, todinho. Com o mesmo elenco de vozes dessa versão nova, entendeu? Então, assim, eles meio que padronizaram a partir desse elenco novo. Pois é. Voltando aí na discussão da série em si, teve muita coisa que eu vi assim que se baseou, se inspirou naquele filme, né? Naquele filme recente. Por exemplo, além das dog tags, né? Isso aí já é mais do que óbvio. A luta de Aioros com
Também a luta de Aioros com Shura Com Saga e Shura. e Saga. Também tem a questão a estrutura interna das casas dos Cavaleiros de Ouro, pô. Eu achei muito lembra muito do Bem filme. melhor que a É uma clássica. coisa mais mística, né? Assim, realmente uma coisa fora do mundo normal. Tem os candelabros, tem uma decoração a mais, né? Não é aquele Não, negócio vazio. Parece que mora gente ali, né? É Porque as porque- outras parece que o cara só descia pra meter o pau no cara que estivesse porque, tentando tipo assim, atravessar. foi meio que uma evolução, né, na forma de caracterizar as 12 casas também, porque no mangá não tem nada disso, elas são só umas colunas lá de pedra, não tem nada que diferencia uma casa da São outra. ruínas ali vindas direto da Grécia Antiga. É basicamente isso, não tem nada de diferenciação. O anime, ele tentou dar uma caracterizada em cada casa, tem uma diferença aqui, acolá e tal, tem uma cor diferente, tem uma arquitetura diferente do lado de fora, né, eles fazem tenta dar uma diferença. Aí depois disso veio a Lenda do Santuário, onde eles ousaram mais. Mas antes disso, os jogos de videogame dos Cavaleiros do PlayStation já tinham essas casas com essa diferenciação, sabe, entre elas, bem grande mesmo, assim, de dentro delas. Então já era uma coisa, já era um padrão que tava. Já era uma crescente, sabe? Já era uma coisa de. Uma tendência deles já fazerem essa coisa alterada, de dar uma personalidade para cada casa, sabe? Sim. Mas eu notei uma inspiração baseada no filme. Eu achei assim. Né? A equipe que fez essa animação, eles até comentaram que eles se inspiraram em muitas coisas que já existiam de Sensei antes, né? Dos jogos, nos filmes, na animação clássica, no próprio mangá, obviamente, né? Então, assim, eles foram pegando elementos de várias coisas e foram combinando ali, né? É, dá pra perceber que tem muita influência de tudo que foi produzido até então mesmo. Pois é. Então, assim, vamos falar mal? Porque eu amo falar mal das coisas, né? Até um amigo meu comentou: vocês só falam. Você só fala bem da Marvel. Não, mas quando tem coisa ruim, eu falo mal, porque é muito gostoso falar mal das É coisas, isso né? que eu ia dizer, fala mal de tudo, menos da Marvel. Quando tem coisa ruim, eu falo, né? Mas aqui teve coisa que eu disse, não acredito que eu tô vendo isso. Tirando a parte que a gente vai comentar já já, que é os filler que de anúncio tava detestando, que ele comentava episódio a episódio, teve umas coisas visuais que eu achei, caramba, pra que isso, né? Primeiro, o teleporte dos cavaleiros, né? Que os Cavaleiros de Ouro faz um portal do Rick e Morty e vai de um lado pro outro, né? Isso aí tem essa parada, não, beleza, deixa pra lá. Dimensão, né? O santuário tá em uma outra dimensão, né? Pois é. Aí, Nessa versão, né? Porque na anterior era no mundo real mesmo. Né? Era dividido por umas montanhas lá e tal, que ninguém conseguia acessar. Mas enfim. Acho que tem muito mais lógica o santuário ser, pela essa parte mais mitológica do santuário, ele realmente ser a parte do mundo normal. Não, assim, é porque de certa forma ele já era, ele sempre foi. O santuário, ele existe no Não mundo, ficava no mundo, que eu tô dizendo só assim, que ele, ao mesmo tempo ele é protegido por uma barreira de energia, né? Uma barreira de cosmo que ele meio que fica separado do mundo e ao mesmo tempo tá lá, que entendeu? a pessoa não pode nem voar, ela tem que realmente atravessar as 12 casas. Tem um tabu no clássico que não se pode usar artifícios para atravessar as 12 casas. Não pode teletransportar e tal. Tem que ser de modo tradicional para atravessar, né? Ali. Só que nesse anime eles meio que quebraram isso. Não tem muita essa, né? O Camus mesmo ele usa o teletransporte dentro das 12 casas lá para ir de um lugar para o outro. Então, só o campeão que tem trânsito livre, né? pois é. Agora, a cena que eu fiquei triste quando eu vi foi Mu. É besteira, né? Mas foi Mu e Aldebaran voando, velho. Aquilo ali, rente ao chão. Eu fiquei assim, não é possível. Que eles quiseram até poupar. Eu vi a galera discutindo se os Cavaleiros de Ouro eles voam ou não. E provaram que na série clássica, em outras coisas, aparece eles voando. Daquele jeito, rente ao chão. Não, o que eles têm. Pelo menos no mangá tem algumas cenas mesmo que ele aparenta voar mesmo. Não eles têm o poder assim, de voar. daquela O que forma, né? causou pra você estranheza foi o fato de eles voarem baixo. É. Porque logo em seguida Isso é mostrou que o Juni é correndo lá e tal. E eu achei assim. Eu esperava que tivesse a cena clássica deles fazendo a corrida Naruto, né? Braço pra trás que Cavaleiro já fazia antes de Naruto, né? Tem isso ainda.
Cavaleiro já fazia antes de Naruto isso. Porque Porque no o estilo mangá mesmo, era uma coisa que o Araki trouxe, né? Na verdade, o Shingo Araki, ele fez essa... Agora Essa imagina o técnica, Aldebaran correndo desse jeito. porque no mangá mesmo mostra que os Cavaleiros de Ouro, eles se movem ao redor do planeta com auxílio da velocidade da luz deles, tá entendendo? Porque na aparição, na primeira, não sei se vão adaptar isso quando for para Poseidon, por exemplo, mas na primeira parte lá de Poseidon lá que a Athena encontra o Julian Solo lá numa festa lá no Mediterrâneo, o Aiolia chega lá para defender ela, porque sentiu o cosmo dela, ele vai lá, tipo, em 2 segundos. Saiu do santuário, foi lá, quebrou os caras tudinho e voltou para lá de volta, tá entendendo? Aqui eles Aí botaram a fica questão muito. daqueles portais, né? E aí eles diziam também, né, com a velocidade da luz eu consigo dar 9 voltas e meia ao redor da Terra em apenas 1 segundo, né? E assim, né, assim, acredito que para ele poder fazer isso deve haver atrito, né? Esse processo, né? Então, acho que a Pois é. movimentação deve estar voando, né? Fica meio subentendido que, apesar dos Cavaleiros de Ouro poderem se mover na velocidade da luz, eles não fazem tudo da velocidade da luz, né? É Isso. uma coisa que eles não podem, eles não abusam dessa capacidade, né? É muito restrito, né? Os momentos em que eles fazem isso. Só que esse anime, ele fez umas coisas que, sei lá, na minha opinião, como o Luiz falou, estranho essa questão do voo deles, né? Eles fazem umas coisas que simplificam muito a forma dos personagens agirem, lutarem, entendeu? Isso que eu Eles digo adoram assim fazer. que Eles adoram o foco fazer. principal é a Eles criança, adoram né? usar aquele recurso. Eles adoram usar aquele recurso de simplesmente o personagem jogar uma bolinha de cosmos, sabe assim? É. São sempre soluções simples e tal. E algumas coisas. Por exemplo, o último episódio, né? Que explica o peso da armadura de Libra, né? Porque a armadura de Libra, o Cavaleiro de Libra, é o cavaleiro que foi escolhido por Atena, porque ele representa a justiça. E ele vai pesar se os Cavaleiros de Ouro podem, necessitam usar uma arma ou não. E isso, nesse episódio, ficou totalmente de lado, tá entendendo? Ele dá uma explicação muito superficial da armadura, manda o Shiryu escolher uma arma, dizendo que certo, poder só o Yoda e tal. E assim, você percebe que dava para ter estendido isso um pouco mais, porque o episódio inteiro é uma grande enrolação, né? Lá no Rio. É porque essa série toda, ela tem essa coisa de. Apesar de muita gente se apegar muito a essa coisa de, nossa, eles estão sendo mais respeitosos ao mangá, estão sendo mais fiéis ao mangá, entre aspas, né? Tem muita coisa diferente também. Mas, assim, tudo lá é um ou mais níveis abaixo de emoção e impacto do que a gente viu. Tanto no mangá Bem quanto no anime menos, clássico, né? Tirando a luta do Ikki, né? O resto é tudo bem. Tudo é muito assim, tudo é muito, né? Também tem que ter a questão da trilha sonora, né? Que a ausência da trilha sonora realmente. É pior, né? É o que mais pega, né? Quem sente ser a trilha sonora Mas a direção mesmo não tem esse cuidado, não, em surpreender quem tá assistindo, tá entendendo? E criar um momento dramático para poder ter um clímax. Não, a direção não tem essa preocupação. Mas, bicho, assim, eu continuo batendo na tecla. Essa animação é para mercado norte-americano. Não é nem para público japonês, não é para público ocidental, tipo europeu ou latino-americano. Ele só veio para fazer o bingo para entrar no mercado norte-americano. Tudo dele bate nos pré-requisitos de censura norte-americana. Parece mesmo. Inclusive, o poder lá que vocês falaram, como se fosse a magiazinha que ele solta, é do mesmo jeito da série animada de Street Fighter feita nos Estados Unidos. A mesma coisinha. Do mesmo jeito. Os caras soltam Hadouken como máquina pirata de rodoviária. Agora essa parada do poderzinho não me incomodou muito, não. Achei. Tá, beleza. Eu lembro que Gostei que eles usaram uns movimentos assim de luta, né? Que os cavaleiros antigos não tinham, né? Tem uns balões lá, uns desvios, quando o Alan fala que tá tudo um tom mais abaixo, pra tudo, pra drama, pra... É tudo mais abaixo do original. Mas imagine essa série chegando pra criança norte-americana média, ali dos seus 10 anos.
É E porque. olha o tipo de conteúdo que chega pra esse público. Mas eu penso o seguinte: a última obra que eu lembro de CDZ que tinha mais porradinha assim era Ômega. Que eu lembro que eles davam mais soco, mais chute e tal. Aí agora esse aqui também tem mais, né? Como o Zod disse aí, tem mais algo físico ali, um pouco que seja, né? É porque, tipo Mas. assim, as lutas de Sensei, mesmo quando elas não têm porradaria, né? Quando elas não são pancadaria pura, elas têm emoção, sabe assim? Eles carregam na emoção, né? Então, esse anime ele nem se esforça pra isso. Assim, não tem. O que eles fazem muitas vezes é justamente se escorar, né? Se apoiar na nostalgia da galera. Eles colocam as coisas mais ou menos parecido com o que já foi feito antes, só que com menos emoção e pronto. Bom trabalho, tá aí, tá feito, entregue. E acho que é suficiente, assim. Eles não se esforçam pra fazer uma coisa assim muito emocionante de nada, né? Eles contam que a emoção já esteja lá pra quem lembra dela. E é que é estranho, porque esse anime ele tem essa dualidade. Ora, fica claro que eles querem o mercado norte-americano, como o Janus mencionou, só que ao mesmo tempo eles se apoiam muito na nostalgia. É como se esperassem muito que as pessoas que vão assistir aquele anime já conheçam a história todinha e já vão estar com a emoção dentro, Acho que é sabe? Eles não isso. precisam. É aquele lance, assim, tipo, o fã, ele vai ver de um jeito ou de outro. Mesmo reclamando, falando mal de todos os episódios, o fã mesmo, aquele fanático, na essência, vai assistir, nem que seja pra falar mal. Sim. Agora, tipo assim, o filme Lenda do Santuário, o que foi feito, foi a primeira tentativa de um remake grande, assim, sem ser um reboot pesado, né? De mudar muitas coisas e tal. Ele tinha uma tentativa, pelo menos, de dar mais emoção do que essa produção. Né? Ele tinha os problemas, ele tinha, né? É estranho em muitos sentidos, tem muita coisa que a gente detona lá naquele filme, com certeza. Mas lá eu sinto que eles se esforçaram mais do que aqui, entendeu? Uhum. Mas qual era o foco do filme do Lenda do Santuário? Também era Era renovar o público. público. Era renovar o público. E era começando a renovar do público japonês. Não era assim. Não foi, o Lenda do Santuário não foi feito para me agradar, ou para agradar Alan, ou para agradar o fã antigo. O Lenda do Santuário foi para um público novo. Tá aí eles foram até felizes nesse sentido de já que é para fazer uma coisa diferente, mas os mesmos elementos, vamos tentar fazer uma coisa, vamos tentar inserir aqui emoções aqui, vamos fazer a coisa mais, né, palpável aqui, acolá. Então a Saori lá naquele Sensei, no Lenda do Santuário, por exemplo, ela era mais atuante, ela subia junto com eles, tem as 12 casas, era outra coisa, né, era outra pegada. Né? As lutas tinham outros sentidos, outras dinâmicas, né? Então, assim, nem sempre funcionava, talvez não, mas assim, eles pelo menos se esforçavam para fazer uma coisa diferente, sabe? Não se apoiavam só na lembrança que a galera tinha da história, de quem já conhecia, entendeu? Sim. E eu. Vamos pra parte aí a mais divisiva, né, da galera. Pelo menos até então, até alguém apresentar outra coisa. Que é o filler dessa temporada, né? Que é a saga lá de Starril e a parada dos Cavaleiros Caveira, né? Que aquele negócio dos Cavaleiros Caveira eu achei muito a armadura igual a do. Lembra que lá perto do Santuário de Mu, lá, né, em Mas Jamiel. justamente que eles não mostraram isso lá na Eles primeira fase, tiraram. eles colocaram nessa. É, Exato, exato. É exatamente isso. Eles pegaram, só que ficou fora de contexto. Exatamente. Porque lá quando eles aparecem lá no Mu, né, lá em Jami, né, ou Jamiel, enfim, Uhum. eles estão lá para testar a pessoa que vai lá chegar até o Mu, né? Sim. Que é aquele lance do Ali desfiladeiro, né? tem aquela coisa O cara do que mantém no Shiryu caminho. e ter cuidado e tal. Nessa versão, né, eles só jogaram porque eles queriam usar aquilo e pronto. Não tinha nenhum sentido. Você tirando aquilo ali não faz diferença nenhuma pra história. Assim, o Shaka não reconheceu eles, o valor deles por causa daquilo, sabe? Não acrescentou nada. Nada, nada, nada. Aquilo ali foi realmente estranho, né? Muito Starril, estranho, né? Até porque é algo com poucos episódios, os caras preencher praticamente 2 episódios com Uhum.
com algo pouco relevante. Eu acho que é porque justamente eles estavam com aquela coisa de que os fãs vão gostar de ver isso aqui que tinha antes, sabe? Eles pensaram mais no formato do que no conteúdo, do que na importância aqui do roteiro, né? Ah, Tipo Starhill... Fale. A ideia do arco de Starhill, a ideia de mostrar o que a gente nunca viu de Starhill, pelo menos na série clássica, não é ruim. Agora, a execução é que realmente foi muito ruim. A ideia não é o problema é a execução da ideia. É a mesma coisa da June também. A June é uma personagem que ela foi esquecida na história desde sempre, né? De sempre ser. E aqui ela ganha um papel, ela faz alguma coisa, né? Sim. Só que ao mesmo tempo ela virou um alívio cômico, basicamente. Ela não tem muita. Ainda não tem relevância, né, na história. Ela não faz nada demais, assim. Teria sido muito mais interessante se eles tivessem pensado dessa forma, trazido a June pra história e tu deixado o Shun homem. Se eu não me engano, parte do grupo. A June só aparece em o G, como é que é? Episódio G e Sente Achou, eu acho, né? Sim. Não, June aparece na série clássica quando os cavaleiros vão embora. Ela para o santuário, né? Ela tenta impedir o Shun de ir, né? Não, eu sei, mas eu tô dizendo depois dali. Né? Depois que eu saiba, não. No anime ela ganha uma cena extra onde ela conta pra Marin que os cavaleiros foram pro santuário. Aí a Marin resolve ir atrás deles, né? Lá do que ela tava no Japão. Em Sentia Show, no mangá, ela aparece, faz uma breve participação, lutando. E como o Luiz falou também, né? Tem no episódio do G, ela aparece também. Então, mas nada assim muito relevante, né? Eu gostei da ampliada que deram na participação dela aqui. Eu achei legal. Só que aquela parada de Starhill ficou... adicionaram aquelas batalhas ali, tipo Aldebaran e Mu, de nada serviu. E pelo menos o dela, ela encontrou o ex-mestre e tal. Aqui a gente fica naquela dúvida... o ex-mestre tem um jeito de voltar só pra testar ela, né? Porque o de Mu e Aldebaran... Aquela enrolação foi muito chata, velho. Mu e Aldebaran não serviu de nada. Só o dela que teve alguma importância, né? O dele não serviu de nada. Era uma coisa desnivelada demais aquilo ali. Eles não tinham critério pra aquilo ali. É uma ilusão que não era uma ilusão. Era o espírito do cara. O Mu e o Aldebaran, eles enfrentaram reflexos deles mesmos, né? Que me lembrou muito uma batalha de videogame, né? Quando você escolhe o mesmo personagem e o segundo personagem fica com cores alteradas. Só que os outros não tiveram esse critério. Aí a Marin, ela encontrou basicamente uma imagem da Seika quando era criança, dela mesma chorando, né? Que eu acho que tá caminhando pra ela ser a irmã do Seiya nessa versão, né? E ela ignorou, basicamente, ela passou por aquilo, não teve ameaça nenhuma pra ela ali, entendeu? E a June não enfrentou nenhuma ameaça do passado, nem foi o reflexo dela. Inventaram que o espírito do mestre dela voltava lá e estava sendo manipulado para testar ela. Foi um teste. Aí era muito sim, sabe? Desnivelado, eles não tinham nenhum padrão assim. E o Kiki também estava lá, mas ninguém ameaçou ele, ninguém fez nada com ele. Ele estava lá só de café com ele, né? Mas eu achei legal dar importância maior pra June. Só que com a presença de Marin, de Mu e de Aldebaran, aquilo ali perdeu um pouco, né, sentido. Pra mim, ela acaba não dando importância nenhuma, que ela tá lá só pra fazer número mesmo, né? Relevância, assim, momento importante. Não... Era melhor ter colocado ela pra proteger a Athena, porque os caras pegam, vai todo mundo embora, deixa Tatsumi tomando conta da Athena. Aí, pelo menos nesse episódio, colocaram os cavaleiros de bronze que chegaram, né, pra ajudar. Que eles já deviam ter aparecido antes, né? Não sei. Mas os cavaleiros de bronze ficam sumidos, né? Só reaparece também na saga de Hades, praticamente. Não, no clássico eles... No clássico eles... no clássico eles protegem a Athena também, né? Só que eles protegem dos soldadinhos rasos, daquele exército de soldados rasos. E aqui resolveram colocar os Cerberus, Trouxeram de volta o Cérbero, que era pra ter morrido na saga anterior, né? Voltou do nada, resolveram voltar. O irônico é porque tem cavaleiros. Eles não trouxeram todos os cavaleiros de prata, né? Tem 3, o Dio, o Sirius e o Algete, são 3 cavaleiros de prata que aparecem naquela parte que o Seiya enfrentou a Iolia no Japão, né? Isso. E eles não foram trazidos pra essa versão. Em vez de trazerem eles agora, não, resolveram trazer o Dante de volta. Tinha um que usava uns discos que eu não sei se trouxeram também. Eu acho que não lembro. Não, que luta com o Ikki. O Capela.
teve lá também. Porque é justamente os dois que tem as mortes Os mais dois. violentas na mão do Ikki. Os dois lutam com o Ikki lá no. E não é à toa que Lá foram dele. cortados, né? Porque É, eram no- as mortes mais violentas. porque essa versão do Kiwi que lutou com eles lá no. Que foi, seguiu mais a linha do mangá do que do anime antigo. Ela. Ficou muito estranho o jeito que o Ikki lutou com esses cavaleiros aí. Eu lembro que o Dante ele deu golpe fantasma de Fênix. E ele basicamente levava um susto e desaparecia. Nunca mais a gente sabia. Então supunha-se que ele tinha morrido como morre no clássico, né? Sim. Só que não, eles trouxeram de volta o personagem agora. Até porque no clássico o cara que ganhou recebe o golpe fantasma de Fênix, né? Tem morte cerebral, né? Pois é. Já é. Aí aconteceu muita coisa bizarra. Esse último episódio foi particularmente bizarro, assim, em vários sentidos. Teve muita coisa que, sei lá, a cena do mestre, que eles fazem o desfecho em Star Hill, né? Ah, aquilo ali foi Que- tosco o que demais, velho. O que eu pensava que ia acontecer? O jogo dos O cavaleiros. mestre usando movimentação Dragon Ball e só uma. Não, né? não, teve coisa pior ali, que não fez nem sentido. Tipo assim, no jogo dos Cavaleiros do PlayStation 3, né? Tem um arco onde a Marin vai pra Star Hill, né? Como a gente conhece na história antiga. Só que quando ela chega lá, ela enfrenta o Cavaleiro de Gêmeos, uma ilusão do Cavaleiro de Gêmeos, entendeu? Ah, Então, assim, tem uma luta lá, pra ela, antes de descobrir o segredo do mestre, ela luta, entendeu? Eu pensei que eles iam fazer alguma coisa parecida aqui, que eles trouxeram o Aldebaran e o Mu, porque ia ter uma mega luta ali, ia ser o grande encerramento da temporada. Seria eles Inclusive fazerem ela coisa diferente ali. reaparece, né, pra Alcea lá na casa de peixes, né? Toda arrebentada, exatamente por causa disso. Depois ela segue e encontra eles lá. Aí o que fizeram aqui? Eles fizeram toda aquela palhaçada lá dos testes, né, da caverna, porque, detalhe, era Star Hill, eles tinham que subir, e aí eles abreviaram o negócio, fizeram eles entrar numa caverna, no negócio lá. Aí eles fizeram isso, passaram por aquela palhaçada lá. Quando finalmente chega lá em cima, não tem luta. Eles chegam lá, encontram um templo, né, do mestre, né? E eles não chegam nem a entrar no templo, né? Porque na história original, o corpo do mestre tá escondido lá dentro, Dentro né? O altar. de um caixão, né? Ele tá lá em cima de um altar. Numa pedra, exatamente, no altar. Porque, aí em o que teoria, o mestre tá morto há no mínimo uns 6 anos ali, tá o cara sentado tranquilamente na cadeira. não, eu Aí o tinha a que esperança que aquilo ali fosse só um boneco, mas realmente dá a entender que é como se fosse o corpo dele em esqueleto, sei lá. Aí o que acontece é isso. Eles Saga, chegam, pelo eles não menos chegam no nem a entrar no original, templo. tinha a pachorra, a honra, pelo menos, de enterrar, botar o bicho no caixão dentro de Star Hill, né? Aqui nem isso. Não tem nada disso. Ele chega lá e aí ele encontra eles encontram o mestre sentado do lado de fora. Muito tosco. Pois é, Aí tomando ventinho. eles chegam, encontram ele tomando. Já levou chuva todos esses anos, tava tudo lá, né? Tava lá. Mas enfim, ele tava lá no alpendre lá do local, né? Na sacada, esperando lá. Aí eles chegaram, se ajoelham pra falar com ele, e quando eles falam com ele é que o cadáver vai e do nada cai no chão. Só de falar. Pode falar, não teve nada assim. Aí ele cai no chão, aí eles vão lá e tocado nele. eles vão lá, olham lá o corpo e dizem, não, esse cara aqui tá morto há vários anos já tá aqui morto há um tempão. Aí beleza, aí lá vem o Saga aparecer, né, o mestre falso, né, o mestre do santuário. Antes dele aparecer, ele tá com um raio gigante, né, do nada um raio gigante e explode o local todinho. Pega o Mu e o Aldebaran, né, ou seja, eles não serviram pra nada, chegaram lá e não fizeram nada. Levaram bomba, e desapareceram. Pois é. Aí a Marin consegue jogar Junior Kiki pra longe, né? Eles não morrem porque eles caem lá de cima e quicam na barreira daquela maldita. Pelo amor de daquela Deus. maldita ilusão. Eles não tem nenhuma explicação melhor. Eles quicaram, eles bateram lá no sistema de segurança. Não morreu por causa da própria barreira. Eu pensei que era a Mu que tinha feito uma barreirinha ali pra proteger eles, alguma coisa assim. Nem isso. Além do grande mestre convocando uma Genkidama maligna, né? Pra matar ele. Que é uma explosão galáctica, né? A Marin parece. É como se fosse. E aí não é. É um jeito de dar um golpe lá. Mas assim, o pior dessa coisa toda é o seguinte. Antes de acontecer essa cena do Kiki da Johnny caindo, né? A Marin tenta lutar com o mestre, né? E aí ele diz pra ela que não adianta, porque ali naquele lugar, só o mestre pode usar o Cosmo.
Aí é que vem o X da questão. Se era só o mestre que podia usar o Cosmo, como foi que o Saga matou o mestre lá e deixou o mestre lá, o corpo dele lá? Como é que ele conseguiu matar, né? Uma É um faquinha. problema sério ali Isso mesmo. antes. Isso é uma coisa que não existia antes. Entendeu? Não tinha essa limitação no Deve ter clássico. marcado com aquela Eles faca de Atena lá, a adaga de Atena, sei lá. não explicaram nada. Não explicam nada. Não É, isso explicam nada. Ele claramente mata, vai ter flashback do Saga se arrependendo lá no final do anime, né? Explicando como aí é que. praticamente consegue usar Cosmo contra eles, né? Já tinha usado antes, porque tinha dado aquele mega raio lá que explodiu tudo. Então ele mesmo sendo falso mestre, ele consegue usar Cosmo ali, né? Então ele pega e luta com a Marin, detona todo mundo lá e pronto, vai embora. Vai embora, a Marin fica lá espatifada no chão e a Junior Kiki se salvaram porque quicaram lá embaixo. Então, a resolução foi essa. É, aí ninguém sabe pra onde Aldebaran e Mu foram. E Marin levou toda a porrada e ainda assim o corpo dela tá lá e só caiu a máscara. E provavelmente ela tá viva, né? Muito Não, provavelmente. com certeza, né, Luiz? Provavelmente. Não, com certeza. E aí, no caso, outra coisa que reforça esse meu pensamento de Saint Seiya Made in USA é o fato de ter colocado o Seiya para lutar com o Milo, né? Mas isso acontece no clássico, assim. Ele luta. A luta de Milo é com o Yoga. Não, mas eles no chegam lá, começo ele- começam a se enfrentar, Aí depois o ele Yoga chega lá com o Shun nos braços. Ele chega. Lá no anime clássico, inclusive, ele deixa até mais claro uma luta Mas lá. eu vou deixar o Seiya mais protagonista do que é no clássico. Antigamente eu reclamava muito que o C apanhava demais, mas venhamos e convenhamos, esse C apanha muito menos. Aí não tá tão divertido, não. Pois é, eu lembro que até no anime clássico lá, o Shaka bate no Seiya. Não, C apanha todo E aqui mundo. não. Aqui não, o Seiya nem chega, nem acontece nada. É só o Ele Shaka dá vai logo embaixo dos uma três e luzinha acabou. lá, uma luzinha, bota os caras pra dormir. E pronto. Pois é. Então, assim, é realmente dar esse gancho final, né? A temporada terminou com o gancho do Seiya indo pra cima do Milo, né? De novo. Então, pra dar aquela ideia, pra quem não conhece a história, de repente achar que o Seiya vai ter mais protagonismo, né? Pra dar aquela surpresa de que, aí Yoga Até aparece. agora ainda tem um mistério. Quem é o grande mestre, pô? Tá sacando, tá entendendo? Ainda tem essa parada, ainda tem isso. Ai, pois é, né? Ainda tem essa. Ainda tem esse mistério aí. Pois E a é. Marin também, a coisa da Marin ser a irmã do Seiya, que era uma grande palhaçada que tinha no passado, essa ideia da Marin ser a irmã do Seiya. Né? E depois o Kurumada resolveu isso na saga de Kurumada Hades. deu uma grande trollada em todo mundo, né? Que ele faz a série inteira fazer parecer que ela é a Seika, aí depois ela aparece no final e não tem nada a ver com a Marin. Não, e claramente Aí ali era assim, estou terminando isso aqui e tem uma coisa que ainda não dei resposta. Vou colocar aqui no último mangá essa parada só pra dar uma resposta mesmo, porque tanto faz, tanto fez. Se fosse Marin, tudo bem. Não sendo a Marin, tudo bem. Eu até acho que o Kurumada no passado queria fazer mesmo a Marin sendo a Seika, sabe? Assim. É porque ela perdeu a importância, né? Tanto é que na saga de Poseidon é a China que vai lá, né? Aí, pois é, os dados da personagem, a ficha técnica é a mesma, assim, ela tem o mesmo tipo sanguíneo, na constelação e tal. Ela é muito assim, sabe? Muito feita pra ser aceita, né? Aí agora eles fizeram rearranjar a história de uma forma que dá pra encaixar mais fácil o conceito da Marin ser a Seika, né? Sim, e a Marin viu o futuro, foi? Pois é, né? Tem essa questão, que é misturado aí também. Eles tiraram a parada da máscara, né? E deixaram só ela com a parada da máscara, mas com a Ioros dando a máscara. Aí ficou meio estranho, porque a Shine não usava máscara, né? A Shine não usava máscara, a Juni não usava máscara, né? Por que não, eles tiraram esse lance da máscara, né? Mas faltava uma explicação de por que só a máscara não é o legado de Ioros? Deixou pra ela. Aí eles inventaram isso. Tenebroso. Eles inventaram isso. Provavelmente a máscara segurou o golpe lá no final, viu? Talvez até inventou. Aí o que inventaram nessa história é que a Marin usando a máscara, ela tava renegando todo o passado dela quando ela botou a máscara. Ou seja, ela não é que ela esqueceu, ela ignorou porque o Aiolos deu a missão pra ela e ela colocou a máscara. Entendeu? Assim.
Entre tantas pessoas que tinham no santuário, inclusive o próprio irmão, a Iolus resolveu chamar a Marin pra resolver a história. E olha no que deu. Não, aí que tem a questão. Colocaram Mu e Aldebaran, que não serviu de nada. Então, assim, qual a função de Marin, então? Ela ainda vai ter uma função importante ou foi só isso? Né? Eu acho que é só isso, né? Acho que quando ela voltar vai ser talvez só pra ajudar o C na casa de peixes, né? E é que vai ser a mesma coisa, né? Pois é. Muito estranho, bicho, porque assim, se é uma parada assim, a pessoa que vai resolver a questão vai revelar pelo Aioros e tal, aí coloca Mu e Aldebaran, todo mundo ali sabe agora. Né? O Mu pode ter dado um teleporte ali neles dois e escapado, mas ele ligou foda-se pro resto, né? Deu um teleporte lá pro mundo dos mortos e já vai aproveitar e trazer o Ikki de volta. Só se for. Lá quando chegar na última casa agora. Outra coisa que me incomodou também, o relógio lá de fogo, visto pelo Tatsumi, é tão pequeno que não dá nem pra ver, bicho. Nem se a gente forçar a visão assim. É um negócio tão distante, tão pequeno que só dá pra ver no zoom mesmo. De longe assim. Eu lembro que no anime e no mangá era algo que você conseguia ver de boa de qualquer canto do santuário, né? É. E ali colocaram um negócio distante lá de onde Tatsumi tá. Não sei nem como ele tá conseguindo ver. Tem uma visão muito boa. Tem a visão da águia, como dizem lá. Não, a Marin tem a visão da águia. Ela vê coisas além dos outros. Nem você com a sua visão de águia conseguiu perceber. Que bosta. A questão da Marin no clássico nunca ficou explicado no mangá e nem no anime clássico, né? Como é que a Marin sabia sobre a Saori, né? Que é a Atena. Nunca ficou explicado. Aí Sentia Show, que era outro mangá, né? Que se passa na mesma época dos acontecimentos do que a gente conhece. Eles tentam dar uma explicação ali, né? Porque tipo, a Marin ela conhece a outra guerreira, né? Outra mulher cavaleiro lá, outra amazona, como queira chamar. Ela conhece a Mayura, que ela teve envolvida nos acontecimentos do passado também. Ela sabia da verdade do que tinha acontecido, entendeu? Eu acho que você achou uma das melhores corridas de Cavaleiros Zodíaco recente aí, bicho. Eu tô com o mangá aqui até o 11. Terminou em qual, Alan? Foi no 16, se não me engano. Então falta pouco aqui. Eu parei de ler, acho que no 5, não lembro. Eu parei de ler. Pronto, eu parei de ler na primeira saga, quando o espírito do Saga lá é expulso, né? E incorpora que foi o que o anime mostrou. Pronto. Eu li até ali, basicamente. Bicho, quando tem um negócio do terceiro irmão do Saga, eu joguei a toalha. Mas ali o do terceiro irmão do Saga não é de Sentia Show. Ali é a parada daquelas unshot do Kurumada, né? Ele é outra coisa. Sentia Show é só a parada do espírito maligno, possessor de Saga, né? Que incorpora lá em um corpo físico somente. Não é a questão do terceiro irmão. Esse espírito é o irmão dele. Mas Sentia Show não coloca como irmão. Que é o irmão dele que não tem corpo. Porque Sentia Show eles colocam que ali tem uma interferência da deusa Ares, envolve a história do Ares, né? Sentia Show trabalha com essa noção, né? Já o Kurumada, quando ele resolveu tocar nesse assunto da questão do Saga ser doidão lá, né? Eles colocam que o Saga estava sendo influenciado por outra deusa, pela Ker, né? Tinha colocado o Lemuri, o espírito Lemuri, dentro dele, né? Então a personalidade dele tinha mudado por causa disso, né? Basicamente. E Sentia Show já é outra história. Então. E no episódio do G é o Hades, né? O Ares que incorporou no Saga. Deus da Guerra. Tem a influência do Cronos. Tem influência do Cronos. Depois tem o Pontus. Enfim, é outra enrolada lá, né? No episódio G. Olha, mas se vocês estão gostando ou não gostando. Se vocês estão gostando ou não gostando desse remake aqui, se preparem porque o live action está vindo, hein? Maravilha. Beleza. O live action não vai ser muito diferente dessa adaptação, só que vai ser mais complicado, né? É o quê? É filme, Alan? Como é que é? É um filme mesmo, pessoas. É um filme, né? Beleza. Cinema ou streaming? Né?
Supõe-se que vai ser o começo, né, de uma longa, de vários outros filmes, né, mas por Ah, enquanto, não vai não. Ou vai não, né? Se for um grande fracasso financeiro, não aí vai não, vai não. Pode tirar o Cavaleiro da Chuva. Não tem condição não. só que a gente até agora, por exemplo, um dos caras que trabalhou no roteiro dessa série, dessa adaptação agora de Saint Seiya, né, foi o Eugene Sun, né, um cara que deu o que falar porque ele, né, pegou aquela questão da Shun e bateu de frente com os fãs, discutiu no Twitter, depois fechou, saiu do Twitter, depois da E confusão teve toda isso, que foi? deu, enfim. E esse cara, ele também ajudou no roteiro do filme live action, né? Ele estava envolvido também. Ah, Então, muita coisa que a gente vê nessa adaptação vai estar também lá, entendeu? Por exemplo, a questão da irmã do Seiya, entendeu? Dela aparecer no começo, depois ser levado. Só que vão dar um outro viés para a história, no sentido de que vão se concentrar muito mais só no Seiya. a melhor teoria, Alan, que temporada. você puxou, que eu achei maravilhosa, que eu vou amar odiar, é a questão do Gurad ser a mulher lá e ela vai ter uma relação amorosa com o Kurumada. Com Teoria? Kurumada não, com Teoria? Mitsumasa Kurumada? Kido. Mitsumasa Kido. Teoria já foi confirmado isso. Olha só. Ela é a versão feminina do Gurad. Nessa temporada na primeira temporada desse anime novo, né, que a gente está discutindo aqui, aparece essa figura do Gurad, que seria um antigo parceiro lá do Mitsumasa Kido, né? E que eles se separaram em determinado momento da história e ele ficou louco e queria, né, acabar com Athena, né? E usar o poder dela para criar o próprio exército dele para defender a humanidade dos deuses que viriam. Sim, né? sim. É porque ele fez uma interpretação ruim da profecia, né? Acreditando que. O live action já pega um conceito, parece que vai ter esse mesmo conceito, só que em vez de ser um homem, ele vai ser a Famke Janssen, entendeu? Vai ser ela que vai ser o Gurad. Ela vai ser uma mulher. Trocaram o sexo dele aí. Eu acho engraçado como eles conseguem pegar a Fundação Graad, aí eles... Vamos transformar isso aqui numa pessoa que vai se chamar Gurad. Meu Jesus do céu. É uma criatividade E ela quer... E tá lá no site oficial do filme já. Já foi atualizado lá no site oficial, tem a descrição. E diz, tem a carinha lá da Famke Janssen explica. Ela é o Gurad, né, uma pessoa que tá querendo pegar o poder de Atena pra usar. E o Xambin vai morrer de novo, né? Porque ele é o... certamente, né? Ele é o Mitsumasa, Certamente. Coitado, velho. Morrer nesse processo aí. Bem, meu Deus do céu. Vou amar odiar essa parada aí, velho. Não tem nada melhor do que falar mal de coisas que a gente gosta. É uma maravilha. Me sinto de alma lavada vendo uma coisa ruim e dizer, meu Deus, que merda. Quero ver, tô curioso. Vai ser cinema ou stream? Ninguém sabe ainda, né? Vai ser cinema, com certeza. Meu Jesus. Cinema, com certeza. Provavelmente deve inventar uma estreia especial aqui no Brasil, lá no México, já tá meio que confirmado, né? Então, assim, não sei como é que vai ser, mas é cinema. Que doideira, né, bicho? Que época. E olha só que tá surgindo coisas interessantes. Vamos aproveitar esse momento aqui. Alguém tem alguma coisa pra comentar desse anime aí? Se não tiver. Esse anime. Não tem o que acrescentar, não. Tem só uma coisa que me incomodou. É a parada dos elmos, porque de vez em quando eles aparecem, aí no resto não aparece. Aí some, não usa mais elmo. Mas isso aí sempre foi assim. Mas agora parece que é uma coisa meio que preguiça deles de colocar, porque não tem nem muito sentido. Porque, tipo, até os de bronze menor que apareceram, né? O Jabu, o Gek, até eles estão sem elmo agora. Viu? Totalmente sem elmo. Eles vieram do nada sem o elmo, né? Os de ouro ainda estão com os elmos dele lá, pelo menos alguns, né? Vamos ver o que vai acontecer depois. Porque depois realmente eles perdem, né? Pelo menos as lutas, né, dos Cavaleiros de Ouro em si, elas estão muito fiéis ao mangá, sabe? Muito. Pois é. Como eu disse, com relação a... Teve inovações, né? Por exemplo, o Milo chegou a enfrentar o Aiolia, né? Teve essa, alguns detalhes a mais aí. Né? Assim, a luta dos Cavaleiros de Bronze, né? Elas foram idênticas. E até acho surpreendente como antigamente, né, na série clássica,
Cada luta dos Cavaleiros de Ouro durava exatamente 3 episódios, com exceção da luta do Shura, se não me engano. Shura só são 2 episódios. E é impressionante como os caras conseguiam estender isso por 3 episódios. É surreal. 3 episódios de 22 minutos, que dá o que dá 60, praticamente 1 hora de episódio. Rapaz, É porque tinha muita aquela coisa deles desenvolverem seu começo, né? Chegar, e tinha um embate inicial, os cavaleiros apanhavam pra caramba. Aí depois tinha aquele momento da superação, né? E no final os cavaleiros davam a virada, né? Na história. Sempre tinha, era mais ou menos essa dinâmica de cada casa, né? E aí inseriam ali alguma história de fundo, alguma coisa a mais, né? No caso do Shura teve aquela coisa, né? De ser o confronto dele com Aiolos, né? Que foi todo colocado da história. Teve um flashback lá no anime clássico, né? eu No mangá não tem essa história. voltei pra ver o episódio do Aiolia lá do Satã Imperial, no clássico, né? E na minha cabeça o anime era mais bonito. Não sei o que foi que houve, que a minha lembrança da parada era algo mais bem feito, mas não sei porquê. Eu fiquei, não acredito, gente, que o clássico. Se vou Não comparar lhe a animação agradou. do clássico hoje, não vai descer. Porque eu fui Simples assim. comparar aquele negócio que no anime agora, né? Tem aquela parada, o cara se mata, aí o Seiya dá um meteoro de Pegasus, nocauteia o Aiolia, aí ele volta ao normal, né? Aí eu fui ver o Nesse clássico. caso aí mudou um pouco também, né? Porque no mangá é o Aiolia que transpassa, pega as mãos do Cassius e coloca No anime- no abdômen dele. Não, Não é o no Cassius anime. que se mata. Não, no mangá clássico ele realmente faz aquilo. Ele vai pra frente diante do Aiolia, enfia as mãos assim e se mata para que ele veja alguém Não, se não, matando, é o né? Aiolia que mata ele. Não, no anime No anime, é isso, no- ele se no mata. anime, Na barriga no- dele. Não, no no mangá é o anime- Aiolia que faz isso. no Porque anime o Aiolia não. tinha que matar. No Não. anime ele se coloca na frente e aí o Aiolia Isso. dá um golpe nele lá e ele Aí ele morre, no anime. Eles No fizeram mangá mais o assim. Aiolia pega ele, caça, né? Vai e transpassa ele com a própria mão. O Aiolia mata. Não, é igualzinho como foi feito aqui. Foi desse mesmo jeito. É, por isso que eu tô achando estranho essa. Eu Quando... recordo que ele mata ele. O Cassius não se mata, não. Não, mas ele se mata, é desse jeito aí mesmo. eu lembro da imagem do Aiolia se matando e tal. Mas aí. Não, o Aiolia ele fica vendo. Aí, mas assim, eu tava na minha cabeça, nas minhas lembranças, era mais bem feito. Por isso que eu gostei desse remake, por causa do visual que é muito bonito, das armaduras de ouro, tal. Eu gosto muito da aparência do visual dessa. Apesar de tudo, eu Outra gosto, luta que ficou gosto muito bem. boa também, assim, foi a do Shiryu com Máscara da Morte. Que Também ficou legal. ficou bem fiel à clássica. O Ikki também, como você mesmo disse, né? Não, o Ikki pra mim até hoje é a mais forte, como eu vejo, é a melhor do Cavaleiro Zodíaco, o Ikki contra Shaka. Muito legal. Grande Ikki. Mas assim. Gostei. Mas no geral, pra encerrar, vocês dariam que nota pra essa adaptação? Até agora, com tudo que vocês já viram? Ou vocês vão só. Hoje a Rapaz. gente vai falar só dessa fase que a gente viu na Pro. Eu acho que se a gente, na minha opinião, né? Se eu pegar tudo, eu daria um 5. Porque a primeira fase derruba muita nota. Se eu pegar só essa batalha do santuário aqui, eu daria um 7. Entendeu? Mas a primeira parte realmente é muito triste ali, aquela, como já não se disse aí, a Guerra Galáctica, Cavaleiro Negro, aquilo ali é muito decepcionante, sabe? Durad. Gurad, um amigo meu disse, cara, quando eu vi os Cavaleiros de Bronze lutando Como contra o eles, né? exército, Tem mais importância do que alguns personagens. aí eu dividiria assim. Se fosse tudo, daria o 5. Se fosse só essa fase agora, eu daria o 7. Inclusive, eu recomendo até que as pessoas comecem a assistir a partir de agora. A partir dessa fase aí, se possível. Quem conhece a história clássica, né? Pois é. Entendeu? Como cavaleiro, como fase dos Cavaleiros de Ouro também, acho que eu daria um 7 também.
Eu também acho que o 7 é de bom tom, vamos dizer assim. Eu daria um 5 também. Porque eu reconheço só a questão técnica das armaduras. Porque eu nem gosto do visual no geral, pra mim parece o Smith lutando ali, sabe? É muito. Ah, não, as armaduras de ouro estão muito demais. Eu tenho que reconhecer. Tá muito... Mas no geral parece os Corfimif, os bonequinhos, assim, sabe? Assim, o Cassius, por exemplo, ficou muito estranho assim, a textura dele. Parece um boneco mesmo. É Assim, porque sabe? eles dão um zoom na cara do Cassius e realmente fica ruim dele. Parece um boneco do Masters of the Universe. Pois é, então assim, não, pra mim não desceu aquele visual ali. Eu acho que até o Lenda do Santuário, apesar das papagaiadas que tem, ele é mais bem trabalhado. Lógico, talvez o orçamento é melhor, é maior, não sei. Mas. Gosto do character design da série, mas assim, o character design é uma coisa, a animação é outra. Sim, sim. Tem Mas eu tô dizendo, no produto, geral, Alan? o design é. Tem produto Hã? dessa parada? Tem produtos vendendo boneco e tal? Nem isso rendeu, né? Deve ter, né, Luiz? Não, Pelo menos no nem Japão isso. deve ter. Nem isso rendeu. Não tem nada vendendo desse anime. Nada. Nada. Nem mídia física foi lançada. Não existe nada. Nada, absolutamente nada desse anime vendendo lá. Que doideira, né, bicho? Pois é, não rendeu. Porque, tipo assim, a Netflix não largou mão, né? A Netflix ela não bancava a produção. Ela só bancou a distribuição, né? Eles não se. Era tudo Sim, a produzido série pra continua eles. sendo da Toei. Continua sendo da Toei. Agora, a segunda entrevista lá que uma das pessoas da produção deram recentemente, a Sony botou dinheiro na produção também. A Sony ela agora entrou, porque a Crunchyroll, né, pegou pra si o projeto. Tanto é que depois os episódios devem acabar, os outros episódios também devem acabar entrando na Crunchyroll também, né? Os antigos, os anteriores. Mas aí aí a produção lá no Japão e nem fora do Japão não rendeu nada. Não teve um boneco lançado, não teve nada. Ficou só mesmo no streaming. Rapaz, O que é estranho, né? Não haver conteúdo de brinquedo é muito estranho. Pois é. Eu esperava até que eles iam inventar alguma coisa, mas eu acho que nem a Bandai se atreveu a comprar a ideia, sabe? Então, e sabe o que é que eu Eu acho acho que mais o assim. objetivo deles não é lançar produto dessa série, mas usar essa série para alavancar esses produtos os produtos que já existem no mercado americano. eu, tipo, até desde que saiu, pra você ter uma noção, quando essa série começou lá no Netflix, de lá pra cá, o que saiu lá nos Estados Unidos de novidade foi uma linha de brinquedos mais inspirada num anime clássico. Então, assim, eles lançaram os bonequinhos que a armadura não desmonta, sabe? Que ela é colada no personagem, Sim. sabe? Que só tira o elmo, na verdade. E só lançaram isso, e era voltado pro anime clássico, não é nem o visual dessa série nova. Eu tenho noção. Tá saindo até agora lá, assim. Aí já saiu o Saga, o Shaka, o Mu, o Aiolos, o Seiya e o Ikki, né? Ou seja, eles estão lá fora, nos Estados Unidos, eles estão vendendo isso. E não nada do COD, nada do Knights of the Zodiac, né? É o próprio Soul of Gold, né? Que eles lançaram toda a linha de bonecos das armaduras deuses dos Cavaleiros de Ouro. Pois é. Isso aí não Assim, tem a nada. Bandai, eu acho que a Bandai já sentiu o cheiro do fracasso, porque, tipo assim, o Lenda do Santuário, eles não. Quando lançou o filme Lenda do Santuário, eles venderam só o Saga e o Aiolos daquela linha. Nem o Sei eles lançaram. Porque eles chegaram a lançar o modelo, o protótipo, nos eventos, mas aí eu acho que o fracasso foi tão grande, assim, o desinteresse das pessoas foi tão grande pela franquia, né, para aquela versão da história, que eles só venderam 2 bonecos, só fizeram 2 bonecos, entendeu? Então, assim, eu acho que a Bandai já deve ter ficado calejada. Disse, não, tem novidade, eu não vou investir assim, não. Entendeu? Só vai no seguro agora mesmo, que sabe que vende o restante. Eles vão usar só para vender o que já existe. E nem sei se vai servir tanto, né? Isso. Como eu falei. Tipo assim, Nem sei não se vai vai ter servir tanto. nada dessa séries. Eu não sei te dizer, sinceramente, eu não sei medir, vocês que tiverem alguma fonte confiável, porque eu não conheço nenhum até agora, se essa série tem alcançado o público-alvo que eles esperavam. Assim. Será que tem novos fãs mesmo aparecendo? Tem criança que gosta disso?
Eu não sei. Eu não sei dizer. Eu não tenho visto, não sei, assim, eu sei de um ou outro conhecido da internet que diz que o filho ou o sobrinho assiste, mas é mais por intervenção do velho, que bota a criança pra assistir, É entendeu? igual o Zod Sim. Não aí, é uma Zod coisa com o que pequeno Zod não dele. existe muito espontâneo, sabe? Assim, não é uma coisa muito espontânea. Hein, Zod, conta aí sua experiência em apresentar animes. Colocando, eu assisti. Inclusive, Qual a ele opinião? É o tava. seu filho, né? Seu filho? Mas ele é novinho ainda, só vai fazer 4 anos. Ah, ele é muito novinho também, muito pequenininho. É, só gosta dos movimentos e tal, fica imitando Aham. essas coisas. Pois Reconhece, é. né? Cavaleiro do Zodíaco e tal. Eu não vi, sinceramente, eu não vi, eu até agora não vi. Eu queria ver de alguma criança, alguém na faixa etária, sei lá, do que a gente tinha na época que a gente tinha na Manchete, por exemplo, nessa faixa de 9 para 11, Tanto 12, que 13 algumas anos, sei lá. crianças mais recentes assim, eles conhecem e tal. Mas a série em si realmente tá muito novo. Pois é. E outro É mais detalhe a é que tem coisa que ver clássica que, mesmo. comparando com a época do clássico, hoje em dia a criança tem muito mais opção de entretenimento do que a gente tinha naquela época. Sim. É. Aí hoje em dia as coisas têm um prazo de validade muito curto, né? Só o tempo de sair alguma coisa nova ali que vai para, sei lá, pro Twitter e tal. E aquilo que saiu 15 dias atrás já tá meio esquecido. É porque, tipo assim, você parar pra pensar, tem uma série que ela é em computação gráfica também, como essa série dos Cavaleiros atual, e ela, eu acho que ela tem um sucesso considerável, assim, eu já vi muitas crianças, eu já tive essa experiência de ouvir pais dizendo que os filhos gostam, queria brinquedo daquilo e tal, que é aquela Ladybug, entendeu? A Ladybug já é Essa antiguinho já. Pois é, já virou uma coisa antiga, né? Mas é um negócio que me parece que foi um sucesso bem espontâneo, sabe? Ladybug é o quê? E É público-alvo ali, 8 anos de idade também, tudo aí. é bem mais ou menos o que o Cavaleiros deveria estar querendo atingir, né? É, Quando mais ou menos começou. isso aí, é. É o nível do gráfico 3D, né? Preciso. Pois A é, Ladybug não perde muito não pra Cavaleiro do Zodíaco, não. pois é. Então, assim, mas ela conseguiu ser mais bem sucedido do que foi o Cavaleiros, entendeu? Pra alcançar o público. Então, Comercialmente muito. e é porque Cavaleiros teve aquela coisa, né? Já como eu falei, bem ou mal, começou estourando a bolha quando teve aquela confusão da Shun, né? Então, assim, É. aquilo ali chamou a atenção da galera que nunca nem tinha muitas. Se você for atrás no YouTube, até hoje você vê, resgata aí, você vê canal que nunca nem falava nada de Cavaleiros, do nada começou a falar da polêmica da Shun e tal, e falando como se tivesse muita propriedade sobre Cavaleiros pra falar, tá? Todo mundo tirou uma casquinha naquela época, que era fora do fandom, né? E hoje em dia não, ninguém nem. Essa nova temporada nem repercutiu, ninguém falou nada. Percutiu não mesmo, não. Às vezes as pessoas que falaram da Shun naquela época, quase nenhum assim a gente vê falando dessa temporada. Não houve, sabe? Não houve Normalmente, vídeo Alan, quem reclama não comentando. assiste. Eu já tenho notado isso. Normalmente. Assim. Quem reclama É, antes de sair, entendeu? porque assim, eu admito que Armador de polêmica, né? comparado com a temporada do comecinho mesmo, como você falou, né? Aquilo que a gente vê na Netflix tinha tanta bizarrice, tanta coisa, e o fato de não ter tão carregado aquilo ali nessa temporada atual da Crunchyroll torna melhor a temporada da Crunchyroll por si só. O nível é maior, mas eu acho, na minha concepção, é mais porque não tem as mesmas tosqueiras daquela versão do que por essa temporada ser melhor em si, sabe? Ela é muito mais do mesmo, com menos emoção, com menos impacto, com menos música, sem trilha sonora, né? E com essas galhofas que eles inventaram e tal, para inovar, e que pra mim não adiantou muita coisa. É isso. Né? Só isso aí já é melhor do que o que tinha antes. Mas ainda assim, não serviu para atrair a atenção da galera, do resto da galera. Assim, não furou bolha, não, sabe? É complicado. É complicado. A Crunchyroll demorou muito para divulgar essa temporada deles também. Foi bem assim, em cima de sair os episódios. Não teve nenhuma campanha, não teve nada, sabe? Não teve muita coisa, não.
Eu acho que Teve pela ausência da evento. dublagem, eles não quiseram muito fazer muito alarde. Talvez. Justamente para não gerar essa. Então, e mesmo depois que saiu, pouca gente falou da ausência da dublagem. É, Justamente porque não houve um holofote em cima passou da muito série. batido. Passou muito batido. Tirando a galera que é do fandom, que fala por meio da obrigação, tipo eu, não gosto, mas acaba tendo que falar, né, sobre. Você não vê a galera falando aí, né? O pessoal falando. Então, E um outro detalhe aqui, ninguém vai botar isso na conta da Crunchyroll, né? Porque ninguém vai querer arrumar treta com. Nenhum produtor de conteúdo vai comprar uma briga com a Crunchyroll, né? eu não Mas sei. assim, Eu vai não arrumar sei. treta com quem? Porque assim, Não, o que eu digo assim, não teve dublagem, colocar. beleza. Aí eles primeiro anunciaram que ia ter. Aí, antes de estrear, alguns dias antes, disseram, ó, não vai ter por problema técnico. Beleza. O que é que pode se fazer? Nada, porque a gente não sabe qual foi o real problema, entendeu? Mas Não tem como a gente O que cobrar. eu tô querendo dizer assim é que Foi o quê? ninguém Foi um quis dublador que botar ficou fazendo culpa. confusão? Foi o estúdio que não quis? É dinheiro? Qual é o... Ninguém sabe, né? A gente vai ficar eternamente especulando isso até que algum dublador vaze a informação, né? Aí, tipo, Pois é, você... só que me impressiona isso, que no geral não houve manifestação assim, no geral. Até aquela galera que comenta só os animes, né? Que só fala de animes. Eu acho que eles nem dedicaram nem tempo pra mencionar muito, assim, pra falar sobre essa temporada, sabe? Agora. Tipo, a Gabi Xavier, como é? Gabi Xavier, quem mais? É Enfim, tem uns o canais Guto, o específicos Gabi que Xavier, pois Guto da é, tem essa Cronosfera. galera que fala de anime e tal, eu nem, sabe? Acho que eles nem ligaram pra essa temporada. Se mencionaram que ela existiu já é alguma coisa, porque depois comentar qualquer coisa ninguém acho que nem acompanhou. Tipo, essa galera que vê as coisas que saem na Crunchyroll, que saem na Funimation, ou os lançamentos lá do Japão e tal, eles nem se importaram com esse lançamento, né? Então, assim, se isso serve para o futuro da franquia, eu não acredito. Não acredito muito. Eu acho que o que vai agitar a galera é quando um anime 2D for feito de novo, né? Quando for feita alguma outra animação em 2D que tenha a ver com o que já foi produzido aí, né? Ou então, de repente, que faça um reboot todinho em 2D, né? De outra forma e tal, mas que realmente Quando eles a aportem. continuação de Lost Canvas, aí as coisas mudam. Eu nem A sei. galera dá sonho com isso, né, velho? Nem sei. É. Um dia talvez até saia, mas nem sei se isso mudaria muito, não. A única coisa de positiva que tem, né, assim, o que eu acho que é de valor mais positivo é que mostra que ainda tem a empresa ainda tem um interesse comercial na franquia. A Toei já manifestou várias vezes que, de um jeito ou de outro, o Sensei é um dos pilares da Toei. Entendeu? Aham. Assim, eles sabem, é um dos clássicos da Toei. É, Como sempre o vai Sailor revisitar, Moon, né? né? Igual a Dragon Ball. Sempre vai Sempre, estar do revisitando. sempre, até porque do lado fora do Japão A tem galera muito. revisitou algo que eu nem esperava tanto, que é o Dai, o Dai do Daiboken, Dragon Quest. Pois Foi é. Que revisitado. é Imagine Cavaleiros e. mais nichado ainda. É, imagine Cavaleiros de Dragon Ball. Eles sempre vão estar. Ó, se você parar pra pensar que Sensei, até hoje em dia, teve musical na França esse ano e outro no México, concerto, ou seja, Com não era certeza. nem novidade, não era nem novidade, assim, não tinha assim, nossa, vamos fazer um filme, não, foi simplesmente eles fizeram um show com orquestra reproduzindo as músicas do anime clássico que a galera conhecia, passando no vídeo cenas do anime e foi sucesso, entendeu? Então, assim, Pois é. existe ainda interesse, né? Só que eu não vejo esse interesse sendo renovado com coisa autenticamente nova, sabe assim, de fato. Uhum. Next Dimension vai acabar? Vai, o mangá já foi anunciado que vai ter um fim. Vai ter um fim, só não se sabe exatamente se vai ser esse ano É, ou no ainda próximo, tem mas um já provável anime sabe. de Next Dimension também, não é impossível, não, viu? Pois é, com um final, né, pode ser que tenha, realmente. É. Mas aí que tá a questão, Zó. O que me decepciona é porque surge tanta coisa legal em mangá, tirando Next Dimension que eu não gosto, né? Mas surge tanta coisa de mangá legal
Tem o Sentia Show, que foi adaptado de forma errada pra anime, E a né? animação foi uma porcaria, né? Pois é, adaptaram errado, cortaram muita coisa ali do final que não faz nem sentido e ficou muito ruim, né? Aí tem o Muito Lost ruim. Canvas, que é o maior exemplo de história boa que eles deixaram pra lá. Aí agora tem o mangá francês, que eu vi o resumo do Alan. Já me ganhou, eu já quero essa versão francesa de Cavaleiros do Inclusive, eu Zodíaco. recebi hoje o mangá aqui na minha mão, tá aqui, chegou hoje. Olha aí. Então, assim, só pela descrição de Também tô Alan eu já fiquei com vontade de ter essa versão Ó, francesa aí quando lançar no pra você ter Brasil. noção, até esse mangá novo de Sensei que saiu, Time Odyssey, né? Foi feito na França mesmo. Os caras eram fãs antigos e conseguiram, né, emplacar uma história lá, autorizada pelo Kurumada, né, pelo o autor de Cavaleiros e tal. Até essa história, que é voltada pro mangá, ela é muito a cara do anime clássico. É como se eles tivessem feito com os elementos do mangá, só porque tinha que fazer, porque, enfim, os direitos estão com Kurumada, né? Mas o resto tem visual, tem referências visuais, cores, acontecimentos, a forma que eles mencionam algumas coisas, a forma que eles mostram algumas. Tudo faz referência mais ao anime do que ao mangá, entendeu? Então, assim, é muito Sim. forte a imagem do mangá, do anime, né? Do anime clássico, do antigo. Pois é, então tem tudo isso. Pra mim, as obras paralelas, tirando Next Dimension, são as que estão melhor explorando, né, o universo 107. Ainda tem aquele, o Isekai, né, do cara que vai pro exército de Hades lá e É, tal. Darkwing, né? Darkwing, que é outra abordagem também. Darkwing é outra abordagem de Sensei. Teoricamente é no nosso tempo, né? Nesses anos 2020 e alguma coisa e tal. É outra história, é outro grupo de personagens, é outra personagem. Também tem a saga de. Também tem os personagens de Hades envolvidos, só que é outra história, totalmente diferente. Né? Os cavaleiros de um lado, os espectros do outro, e eles são alunos de uma escola, né? É o quê? A maioria deles são alunos de uma escola, que são agora os cavaleiros e os espectros. E existe uma terceira entidade, além de Atena e Hades, né? Que tá por trás, botando uns contra os outros, assim, sabe? Então existem traidores de um lado. Cara, mano, fugir do Cavaleiro do Zodíaco. Aí agora eles têm que se juntar, o exército de Atena e o de Hades têm que se juntar contra esse inimigo comum, entendeu? Ah, mas eu fui curioso, porque isso aí me lembra Evangelion, acho que tinha uma versão também que era de mangá, que Iron era Maiden Second. os anjos são Realmente, alunos na escola, né? E é algo mais sem batalha, é algo mais do dia a dia na escola, tá? Acho interessante essa não o abordagem. Iron Maiden, não. Iron Maiden Second. Então acho interessante. Mas É será o que vem pro shoujo, Brasil né? isso? Iron Um dia Maiden já deve veio, não tem vir. nem graça. Não, o Blackwing. Ah, tá. Darkwing. Não, Darkwing. eventualmente deve vir, né? Eventualmente deve vir. Porque lá no Japão tá muito no comecinho ainda. Se tem só 3 volumes lançados. Então tá muito no comecinho ainda da história, né? Sentia Show nem terminaram ainda de publicar aqui na JBC. Mas já acabou lá, né? É empacado. Já acabou lá faz um tempo. Já tá começando outra história, assim, de Sentia Show. Sentia Show já tá entrando nos guidance, entendeu? Ah, De é? Sentia Show. Já virou Sentia Show Memories, que É, são histórias que aconteceram enquanto a história principal estava rolando, entendeu? eu procurei na Amazon, em inglês, tem até o volume 16 de Saint Show, que eu acho que é o último. Lá já saiu, né? Tudo aqui, não sei porquê, não sei se tem a ver com crise de papel, não sei o que é. É, Aqui aqui eu tem acho que é o empacado, 14, acho que é aqui. o último aqui é o É, 14. Ah, então eu isso. pensei que eu tava muito atrasado, eu só tô atrás 3 edições da Brasileira 12, 13, 14, somente. Pega uma promoção aí, né, Uhum. Zod? Aí a gente faz a festa aí. E o mangá tá caro, pô. Só agora. Olha. Sente achou. Tá quanto aqui? Os volumes antigos estão. É porque tem muito volume em inglês aqui, tá Caríssimo. misturado.
Mas tá por R$ 23 aqui. Essa versão aqui. Que coisa, né? Shimaki Pois é. Kuori. E ainda tá esgotado aqui na Amazon. Não tem todas as edições. Ainda tem essa. Eu acho que não foi uma tiragem muito grande, não, que fizeram. Eu acho que quando lançarem as próximas, eles devem lançar. Aqui a 13. A Uhum. 13, capa muito bonita. A 12, a 13 e a 14. É o que falta pra mim no Brasil, né? Porque ainda tem a 15 e a 16. Uhum. Ah, quero voltar, Pois é. velho. Quero voltar lá, aceita show. Tem que voltar a ler. Nem Pois lembro. é, Next Dimension deve ter mais um volume lá no Japão, e aí acaba. Lost Canvas ele já acabou, mas tem capítulos extras que aqui e acolá foram publicados, né? E eles juntaram, fizeram um volume extra, né? Talvez continuem com isso, espaçadamente, né? E é isso, assim, o mangá a Sensei tá rolando ainda, sabe? Só no mundo tá meio decaído. Pois é, senhores. Então agradecer a presença de vocês. Obrigado por terem assistido esse anime, né? Obrigado aí o Raising Goals, que está aí nos seguindo, acabou de nos seguir. E esse mês vai ser bem corrido pra gente aí de conteúdo. Só a semana que vem já tem Anéis de Poder, She-Hulk. Na outra semana tem o Adão Negro, Casa do Dragão. Então, assim, tem muita coisa rolando, tudo junto e misturado, né? Então, vai ser corrida. Essas 2 semanas aí, pelo menos 4 coisas pra debater em 2 finais de semana. Então, muita coisa, né? Muita coisa mesmo Uhum. pra gente É. conversar. Então, obrigado aí, Janúncio, Alan e João Zod. Voltamos aí agora sábado para Anéis de Poder e domingo para falar mal do She-Hulk. Eita. Fala mal de show. Já tem um spoilerzinho rolando aí, viu, Alan? Do final do She-Hulk aí. Ixi, eu nem vi ainda. Não vi ainda. Já tem um spoilerzinho rolando aí. Então agradecer aí aos amigos e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, galera. Tchau. Valeu.